Boa tarde, meninos. Hoje nós iremos fazer a correção de atividades complementares, tá? Então eu gostaria que vocês pegassem o livro e abrissem aí na página 21, onde tem o texto Irmãos. Leia o poema para responder as questões 1 e 8. Então nós iremos fazer a leitura do poema e assim também responder as questões que estão relacionadas a esse poema, tá? Irmãos, o nome dele é Antônio João. Eu sou Geraldo José. Eu sempre o chamo de Janjão e ele só me chama de Chiclete. Ele fala que é porque eu grudo muito nele, não largo do seu pé. Isso não é verdade, isso tudo. Eu odeio muito, sabe como é? Se a gente dorme no mesmo quarto e vai juntos na perua da escola, como é que não vai se encontrar? Eu devia, na verdade, nem dar bola, mas a minha resposta não atrasa. Pois é, você que nunca se descola da minha sombra, nem aqui, nem em casa, nem na perua e nem lá na escola. Texto de Zepa Ferrer. Tá? Então esse texto aí fala sobre quem tem irmãos, com certeza se identificou, né? Fala sobre esse assunto, sobre irmãos, né? Que irmãos vivem reclamando um do outro, mas não desgruda de jeito nenhum, né? Não consegue ficar desgrudado. Circule no poema as palavras com G, depois escreva as palavras circuladas. Então a tia circulou aqui Geraldo e gente. E copiei aqui na primeira questão, tá? 2. Reescreva a estrofe do poema em que aparece um exemplo de discurso direto com 2 pontos e travessão. Então, eu já contornei aqui a parte em que tem um discurso direto. O discurso direto é onde tem a fala de personagens diretamente no texto, onde tem o diálogo aí dos personagens. E a tia contornou aqui, tá? Porque não tem como eu copiar, porque o espaço aí da segunda questão é muito pequeno, então não dá para copiar, tá bom, gente? Mas vocês vão copiar no caderninho de vocês. Com base na leitura do texto, como você explica o título do poema? Então, o título do poema é Irmãos, né? O texto tem tudo a ver com irmãos, né? Porque tá falando aí das brigas, né? Dessa implicância que um tem com o outro, mas que não consegue ficar longe, não consegue desgrudar, né? De jeito nenhum. Tem que estar perto, mesmo que seja para brigar, mas tem que estar pertinho, né, gente? 4. Releia a primeira estrofe do poema. O nome dele é Antônio João e eu sou Geraldo José. Eu sempre o chamo de Janjão e ele só me chama de Chiclete. As palavras destacadas nos versos referem-se ao irmão, né? Ao irmão de Geraldo, né, gente? Então, ao irmão dele e ele se refere ao irmão. 5. Responda ao que se pede. Qual é o nome do irmão daquele que se expressa no poema? O nome do irmão é Antônio João, que é apelidado de Janjão. Qual é o nome daquele que se expressa no poema? O que se expressa tem o nome de Geraldo José, que o irmão colocou o apelido aí de Chiclete. De acordo com o poema, o irmão se refere ao outro como alguém que gruda. Por quê? Porque ele está sempre por perto. O irmão mais novo se finge desentendido, né? Mas é porque ele está sempre por perto. Quem recebe o apelido de Janjão, de acordo com o poema? Quem recebe o apelido de Janjão é o Antônio José, né? Antônio José é chamado de Janjão. Leia as palavras propostas e discuta com a professora e com os colegas. Depois escreva em seu caderno a sua conclusão sobre o que foi discutido. No poema, Janjão e Chiclete são apelidos que os irmãos se dão. Muitas pessoas são conhecidas por seus apelidos e até gostam disso. Mas nem sempre os apelidos são apreciados e chegam até mesmo a representar algo que entristece aquele que é apelidado. Você conhece algum exemplo assim? Tem muitos exemplos, né, gente? Hoje em dia, antigamente, as crianças, elas colocavam um apelido um no outro, muitas vezes, apelidos ofensivos, e
às vezes nem reclamados eram, né? Hoje em dia vocês sabem que é proibido, é bullying, né? Então não pode ficar colocando apelidos que são ofensivos nas pessoas. Então todos os apelidos ofensivos magoam, machucam e ninguém não gosta, né? Então às vezes a criança tem essa, até vamos dizer assim, na brincadeira, mas acaba ofendendo muito, né? Quem recebe esse apelido. Observa algum defeito que ele vê na pessoa e usa aquele defeito para colocar um apelido. E esses apelidos com certeza são ofensivos, ninguém não gosta. Então, quando é um apelido carinhoso, uma forma carinhosa, todo mundo vai gostar. Agora, quando é algo que ofende, que faz mal, aí já é ruim, né? Muito ruim. Por que você acha que isso acontece? Então, por que você acha que existem pessoas que recebem apelidos, que esses apelidos elas não gostam e em vez de deixar a pessoa feliz, alegre, entristece? Então, o que acontece é isso, né? Porque muitas vezes esses apelidos, eles são palavras ofensivas, né? Que ofendem a pessoa a quem recebe esse apelido. Quando é algo carinhoso, algo que faz bem, a pessoa se sentir bem, é bom. Agora, quando é algo que ofende, que não faz aquela pessoa se sentir bem, a gente não usa, tá, gente? Aquilo que você não quer pra você, você não vai usar pra outra pessoa, né? Qual é a sua opinião a respeito desse comportamento de apelidar as pessoas sem que elas gostem disso? Então, esse comportamento é um comportamento errado, né? Você, como a tia já falou, quando você não quer pra você, você não faz com os outros, né? Então, se eu não gosto de algo, eu não vou fazer com aquela outra pessoa aquilo que eu não gosto. E a gente não sabe também como que da reação de cada um. Então, muitas vezes você coloca um apelido até sem maldade, mas a pessoa não gosta e acaba tendo uma reação que não é muito legal também, né? Então, é procurar evitar. Se você observar que a pessoa não gostou, você nem fala, tá? Nem fala. O certo é que não pode colocar apelidos, né? Apelidos ofensivos, não. Agora, se for um apelido que tem a ver com o nome da pessoa, um apelido carinhoso, tudo bem, né? A pessoa se chama Beatriz e chama ela de Bia, não é nada ofensivo, né? Agora, quando você coloca apelidos que magoam, aí sim é ruim. Observe a imagem e a fala da charge para responder as questões 9 e 10. É gozado, Gugu, mas o seu trenzinho não está apitando mais. Com certeza ele brincando com o trenzinho do colega, né, acabou quebrando o trenzinho. E o Gugu ficou furioso com ele. Olha a cara do Gugu. Tem crianças que são assim, né? Pegam os brinquedos dos colegas e acabam destruindo. É errado, né, gente? A gente não vai falar que o Gugu tá errado de ter ficado chateado, não. Porque é muito ruim você ter seu brinquedo, emprestar para alguém e essa pessoa não cuidar. Essa pessoa acabar quebrando, né? Então, 9. No balão de fala da charge, quais são as palavras escritas com G? Gozado e Gugu, né? 10. Como você explica a fala da personagem menor? Então, provavelmente ele quebrou o brinquedo de Gugu e está com medo, né? Então, ele, como se diz aí, tá usando uma desculpa, uma despista aí, tá tentando despistar o Gugu aí para tentar dizer que não foi ele, né? Mas com certeza foi ele que quebrou o brinquedinho aí do amigo, né? Então, quando você for pegar um brinquedo de alguém, tome muito cuidado, né? Quando você for pegar algo de alguém, porque você tem que devolver da mesma forma que você recebeu. Aí nós temos o vamos relembrar, tá? Que vocês irão responder, o vamos relembrar é bem pequenininho dessa vez, bem curtinho. Aí vocês vão responder e o vamos relembrar, tá, gente? Amanhã eu vou fazer a correçãozinha dele, faço a correçãozinha. Na verdade, dava até para fazer hoje logo, né? Pra gente finalizar logo esse conteúdo. Vamos responder? A tia ficou com vontade de responder logo com vocês, o horário ainda dá. Complete as frases sobre o que foi estudado com e, travessão e narrador. Então, o sinal, deixa eu colocar aqui. O sinal de pontuação que indica as falas de personagens é o travessão, né, gente? Nós estudamos aí o sinal que indica a fala de personagens é o travessão. Com as vogais,
Com as vogais I, com as vogais E e I, G tem o mesmo som de J. Então, com as vogais E e I, o G tem o mesmo som de J. Quem conta a história é o narrador, né? Que pode ser o narrador personagem e o narrador que só conta a história, né? Então, narrador, tá, gente? A tia botou narrador. Narrador. Pronto. Então, essa é a correção, né? Já fizemos aí o vamos relembrar. E a tia vai depois passar uma atividadezinha de revisão aí do conteúdo da avaliação. Só lembrando, gente, que a avaliação de vocês, o conteúdo da avaliação de vocês é o capítulo 1, tá bom? Então, não esqueçam, tá? O capítulo 1, certo? Essa é a nossa aulinha de hoje. Até mais.